Boa tarde, nós somos a Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, e mais uma vez viemos visitar os clubes do Concelho de Guimarães. Hoje estamos em Polvoreira, vamos conversar um bocadinho com o treinador Sérgio Nuno. Definitivamente temos que romper com a época passada, a próxima agora é que conta e o Sérgio é que vai estar à frente dos destinos do Polvoreira, ainda com alguma indefinição sobre que campeonato é que vai participar, mas fundamentalmente vamos falar com o Sérgio, o treinador. Sérgio, traça-nos um retrato de quem é o Sérgio. Eu, antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de agradecer à Rádio Inquieta e ao vosso projeto. Nós é que agradecemos. Que ainda há bem pouco tempo, falando com amigos, Guimarães está muito bem apedrechado a nível de destaques e para o futebol amador, que não acontece noutras cidades, que há gente que se queixa. Nós em Guimarães, e a Rádio Inquieta é mais uma, espero que tenham muito sucesso e muitos anos de continuidade. O Sérgio é um jovem treinador que para o ano faz 20 anos de carreira. Comecei muito cedo. Eu ia dizer, quem olha para esta cara quase que não pode acreditar, não é? Não, mas já tenho 46 anos, comecei muito cedo, aliás, através de um cunhado meu que é treinador de futebol e que eu cheguei a acompanhar a determinado momento. Sérgio, um cunhado seu? Sim, é o João Fernando. Pessoa importante no nosso futebol. No nosso futebol. Eu diria não só vimaranense, mas no futebol distrital, por isso. E neste momento deve ser dos treinadores com mais tempo de carreira. Para Porto, com muitos títulos conquistados. Exatamente. Para Porto de Ave, e fazia-o acompanhar, e foi aí que eu comecei a ganhar o gosto pelo treino e pela prática desportiva. Já o tinha, como todas as crianças, sempre gostei de jogar futebol, apesar de nunca ter tido grande habilidade para o fazer. Nunca me vi como um jogador de futebol com alguma habilidade, digamos assim. Mas foi aí que comecei a ganhar, e o campo era muito grande, Porto de Ave. Eu lembro-me deles chutarem à baliza, e atrás da baliza aquela era muito grande e eu tinha que ir buscar muitas bolas, e foi assim que começou a minha carreira de treinador, de gosto pelo treino. Depois tive a possibilidade de abraçar um projeto de uma equipa de futebol popular, que andei muitos anos no futebol popular, o Atlético Clube de Guimarães, um clube sem campo, que vivia umas grandes dificuldades a todos os níveis, mas passaram lá grandes treinadores. Ainda há bem pouco tempo ouvi uma entrevista, eu não sabia, do Armando, que também tinha passado lá, o treinador do Urgeses, e passaram lá grandes treinadores, e foi ali que comecei o meu trajeto como treinador, onde que me deu uma certa bagagem, porque nós na altura no Atlético faltava-nos tudo, desde campo, a bolas, a equipamentos, e conseguimos, ainda houve uma subida de divisão. Mas depois aquilo era muito difícil haver uma continuidade, porque um clube sem campo, sem esse determinado tipo de condições, levou ao fim. Posso concluir que temos um Sérgio apaixonado pelo treino? Sim, completamente. É onde eu me sinto bem, é treinar, é aqui neste terreno onde nós estamos. Para isto sei que não tenho grande jeito, nem é para isto que eu me preparo ou estarei preparado, mas sim para estar no local onde eu gosto, que é treinar. E também o jogo, claro. Ou seja, 20 anos de carreira, recorda-se perfeitamente nos inícios, campos pelados, bolas pesadas, condições muito longe daquelas que podemos encontrar hoje, e deixa-me enaltecer, hoje em Polvoreira, para mim, eu não digo que foi uma surpresa, porque eu já sabia que estas obras tinham sido concluídas, mas isto pede beças a muitas equipas, e nós já visitámos muitas, mesmo nos campeonatos profissionais, estas seleções, e está de parabéns quem levou avante estas condições ótimas. Ou seja, mas comparar isto com aquilo que era, eu diria, há 10, 15 anos atrás, é um absurdo. Sim, não tem nada a ver. Mesmo a mentalidade do jogador também é totalmente diferente. Hoje em dia o jogador, e isto derivado também às novas tecnologias, e as pessoas vão se habituando um pouquinho a carregar no botão e ter as coisas logo na hora. Num tempo mais recuado dos pelados, daquelas chuteiras que não existia uma panóplia de botas que há agora,
mesmo de terrenos de jogo, muitas das vezes... Recordas que se tinha que lavar as chuteiras à quinta-feira para secar para o domingo? Sim, e muitos diziam que eram aqueles mais ratos, iam pô-las ali na zona da lavandaria para ver se estavam sequinhas. Não tem nada a ver. Mesmo eu lembro-me que nos meus inícios de treinador a metodologia de treino era totalmente diferente do que é hoje, do que é há bem poucos anos atrás. Eu mudei completamente a minha mentalidade, a minha forma de treinar, a minha forma de pensar a todos os níveis. Isto houve uma evolução muito grande no futebol. Dizem que o futebol já foi inventado. Eu acho que não. Acho que o futebol ainda tem muito para inventar. Acho que há uma continuidade de progressão de vários tipos de metodologias, de vários tipos de treino que estão constantemente em evolução. Ou seja, recordar é viver, mas também lembrar aquilo que era também não faz mal nenhum. Não. Provavelmente estamos a falar daqueles treinos que era terças e quintas só. Sim. À terça era só física, a maior parte dos jogadores não apareciam. Como é que foi esses tempos, essas dificuldades? Como foi lidar com essa juventude da altura? E como é que é lidar com esta juventude agora, com mentalidades diferentes, eu diria, com projetos diferentes, com possibilidades de carreiras diferentes, coisas que há uns anos atrás não existiam e agora está tudo transformado? Sim, também não existia, o mundo levou uma transformação a nível também de locais e de coisas para fazer. Hoje em dia existe uma panóplia de situações onde nós temos possibilidade de nos divertir. Naquele tempo era muito mais restrito, haviam outras coisas, que era a discoteca, que aí aos fins de semana a gente tinha sempre um escapezinho. Era sempre complicado com os jogadores para não irem até muito tarde para a discoteca. E eu, nesses anos de treinar às terças e quintas, era futebol popular, o compromisso existe, porque os jogadores tinham compromisso e penso que até tinham uma maior vontade, com as condições que eram apresentadas, tinham uma maior vontade do que existe hoje, para ser sincero. Mas também não existia uma grande panóplia de coisas para eles fazer que existe hoje, seja a nível desportivo, seja a nível social. Acho que há uma mais diversidade de coisas para fazer que não existia naquele tempo. Portanto, o pessoal, acho que aderiria muito mais até ao futebol, e o futebol popular nessa altura era um futebol que tinha, não só tanto a nível de público como a nível de jogadores, muitos jogadores, e eu lembro-me por exemplo, de um Metralha, de um Vasco, que foram jogadores que depois seguiram no Distrital, um Bruno, que ainda há bem pouco tempo, penso que estava no Arões, que começaram no futebol popular e depois deram o salto para o Distrital, mas havia um grande interesse de muitos jogadores querer jogar no futebol popular, porque era uma competição muito bem organizada, com bons clubes, que foram desaparecendo aqui ou ali, foram acabando, e neste momento, claro, os clubes de futebol popular foram perdendo as condições também, foram acabando e os que agora neste momento têm condições deixaram o futebol popular, e claro que não é apelativo ao jogador neste momento querer jogar no futebol popular e prefere a Distrital por isso mesmo, pelas condições que nós neste momento temos. Ou seja, e a seleção que tens que fazer para formares uma equipa, hoje em dia é mais fácil, porque a formação do jogador começa muito cedo. Nós, se formos ver aqui no Concelho de Guimarães, todas as equipas têm escolinhas e depois têm os sub-11, sub-12, sub-13. Antigamente, perdoa-me se eu estou errado, a maior parte das equipas, as que tinham júniores e não havia mais nada. É juvenis era o Vitória e o Vizela, um pouco mais. Agora todas as equipas têm a formação. Isso ajuda depois a que, quando tu aos séniores precisas de jogadores, os jogadores já chegam mais formatados. Sim, apesar que eu penso que isso é uma verdade, e vai-se incentivando desde muito cedo o gosto pelo jogo e pelo futebol às crianças. E agora, cada vez mais, e não fugindo à pergunta, o futebol feminino também está a começar a ganhar um grande impacto, e esperemos que muito em breve sejam competições muito fortes do futebol feminino.
Mas a formação, eu acho que os clubes ainda não estão muito bem preparados para formar como deve ser. E formar como deve ser, acho que deveria ter, neste momento, o futebol de formação, pessoas... Técnicos especializados. Exatamente. E o que não está a acontecer é que muitas das vezes vai-se buscar aqui o treinador da equipa sénior, que até tem habilidade para o treino e bem treinar miúdos, e a maior parte dos clubes, porque os clubes neste momento financeiramente não têm capacidade... E aí a dificuldade também que os treinadores, que os clubes têm em arranjar treinadores para essas funções. Para essas funções, e portanto leva a que a formação, às vezes encontramos jogadores que fazem formação e passam para os séniores e não sabem fazer certo tipo de coisas que deveriam ter aprendido, certo tipo de movimentos, de posicionamentos que deveriam ter aprendido na formação e não aprenderam, e depois nos séniores ficamos um pouco perplexos como é que eles não tiveram essa formação. Em relação ao conhecimento dos jogadores, também as redes sociais hoje em dia ajudaram muito a isso, como a promover treinadores, como a promover clubes, também se promove muito o jogador, porque há uns anos atrás era dificilmente alguém via um vídeo de um jogo de pelado, alguém fazia uma análise de um jogador. Hoje em dia há uma panóplia de ferramentas que nos ajuda a nós treinadores de dizer que pretende aquele jogador e tem possibilidade até de o ir ver em vídeo se não foi ver ao vivo. Eu tive uma época parado, depois de ter estado em Tagilde, e todos os fins de semana ia ver jogos de futebol, tanto ao sábado como ao domingo. Tenho esse hábito quando não estou, preciso do futebol, é uma droga que eu tenho aqui comigo e vai ser muito difícil quando chegar à altura e algum dia irei ter que deixar, como o senhor também deixou. Eu depois dou os conselhos. E ia ver jogos mesmo para estar muito mais preparado quando surgisse um projeto, de saber onde é que poderia recortar. E foi assim que nasce este plantel até do Polvoreira, com muitos jogadores que uns eu já os conhecia, outros tive a oportunidade de os ver jogar, e assim é mais fácil quando a gente tem um leque de opções para poder recrutar os jogadores. Ou seja, não foi difícil formar o plantel para a próxima época, sabendo ainda em definição em que divisão vai jogar, ou este Polvoreira, isto que nós vemos aqui, contribuiu de que maneira para que os jogadores dissessem o sim ao Polvoreira? Ajuda muito, sinceramente ajuda muito. Nunca foi falado, nós fomos sinceros com os jogadores sempre fomos corretos e sinceros com eles, dizer que não sabíamos qual era a divisão que íamos participar na próxima época, ainda não sabemos. Agora, a nível de dinheiros, também não somos um clube que somos abastado a nível financeiro para investir em jogadores, está fora de questão essa situação. O nosso presidente, e como temos aqui, prefere investir noutro tipo de infraestruturas, não só numa equipa de futebol, quer manter aqui um equilíbrio do que for possível. Agora, os jogadores que nós temos e que estão em Polvoreiras estão aqui porque nós os quisemos muito e eles também quiseram. Ou seja, que perfil de jogador é que tu procuraste? Procurei essencialmente homens com caráter, porque eu penso que ir com homens com caráter e com uma personalidade muito forte para a guerra é muito mais fácil do que ir com homens sem caráter. E homens com caráter são aqueles homens e tive vários exemplos, que quando marquei aqui uma reunião com eles às 9 horas, eles eram 20h58, já me estavam a ligar ao mister onde é que está. São pessoas com compromisso, pessoas com empenho, com querer e com vontade. Muitos deles já os conhecia e isso é mais fácil saber qual é a relação e qual é a condição humana deles. Outros que não conhecia tão bem essa parte, a parte humana, fui tentar tirar informações desse tipo de jogador para saber com quem é que estou a lidar, porque há uma coisa que eu dou muita relevância ao balneário, e penso que um balneário unido, uma equipa focada, unida e com querer e com uma vontade grande, está muito mais perto do sucesso do que do insucesso. E estás convencido que no final da época
os teus jogadores que iniciaste vão ser melhores jogadores? Estou convencido que vão ser melhores homens. Que é isso que, se eles vão ser melhores jogadores, eu não sei, mas pretendo e espero que quando saírem daqui sejam melhores homens, melhores seres humanos e melhores pessoas. É importante para ti que eles, passados 10 anos, 15 anos, quando lhe falarem como foi a carreira deles de futebol, vão se lembrar que passaram por Pobreira. Sim, e que foram tratados pelo se eles se vão lembrar que passaram por Pobreira, eu espero que sim, porque é sinal, porque as pessoas costumam se lembrar é do êxito, do inêxito nunca ninguém se lembra. Se nós perguntarmos a alguém quem foi o 7º ou 8º lugar da divisão de honra do ano passado, ninguém se lembra. Se perguntarem quem foi o campeão da divisão de honra do ano passado, toda a gente se lembra. Portanto, as pessoas só se recordam dos êxitos, dos inêxitos ninguém, toda a gente tenta esquecer e apagar uma borracha. Eu quero, essencialmente, em relação a mim, que eles se recordem como um bom ser humano, como uma pessoa frontal, séria e correta com eles. Que é isso que o que eu sou no futebol, sou na vida. Eu não mudo do futebol ser um Sérgio e fora do futebol ser outro Sérgio. Oh, Sérgio, mas tens a noção que os jogadores podem fazer um treinador? Os jogadores fazem um treinador. Eu acredito que o treinador, nas vitórias e no sucesso e no êxito, tem uma margem muito pequena de 30%, os jogadores têm de 70%. Não há nenhum treinador que tenha pozinhos mágicos de poder fazer alguma coisa se os jogadores não quiserem. Seja qualquer treinador no mundo, está sempre dependente o sucesso do treinador, como disse e muito bem, está sempre dependente dos jogadores, que são eles que jogam. Nós, única e exclusivamente, ainda lhes indicamos o caminho. Sérgio, como é que tu olhas para a lei do resultado, sabendo que a competência dos treinadores, isto é duro, mas é real, a competência dos treinadores é muitas vezes avaliada pela bola que bate no poste e entra, ou pela bola que bate no poste e sai? Sim, estamos sujeitos a esse... Isso é o futebol, é o jogo. E todos os jogos há riscos. Em qualquer jogo. De perder ou de se ganhar. Mas importante, e neste clube onde eu estou essencialmente que poderei falar, já tive noutros que isso não aconteceu, mas aqui não será importante só o resultado. E o meu presidente e os meus diretores, quando me contrataram, sabem quem é que contrataram, porque eu já estive aqui neste clube, sabem que o quanto eu focado eu sou e que me empenho para que as coisas corram bem e que trabalho para ter sucesso. Quando não tiver, serão as primeiras pessoas a apoiar-me e a dar-me motivação para continuar. Porque o futebol vive muito disso e muitas das vezes ganha-se e não está tudo bem. Não está tudo bem. E às vezes perde-se e não está tudo mal. Agora, é muito mais fácil quando se ganha, é tudo muito mais fácil, tudo flui com naturalidade. Quando se perde, põe-se defeitos em muitas coisas. E às vezes, até a bola tem gomos a mais, não é? Exatamente. Quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E, portanto, estou preparado para isso, para ter sucesso ou para ter insucesso. Se me perguntar a mim e a todos os treinadores, nós estamos sempre motivados e estamos sempre com a crença de que iremos ter todos sucesso. Todos os treinadores, sempre que começam uma época, acreditam que vão ter sucesso. Eu não fujo à regra. Agora, também há dois tipos de pessoas. Há os realistas, que sabem e os lunáticos, que sabem qual é o caminho a percorrer, e há os sonhadores, que já estiveram lá, porque sonharam. Eu sou dos realistas, sei qual é o caminho que tenho que percorrer, sei onde é que quero chegar. Agora, pezinhos bem assentes na terra, saber que isto são campeonatos sempre muito difíceis, temos adversários que se estão a preparar bem e que também têm qualidade e que vão trabalhar uma semana para chegar ao fim de semana e querer atingir o mesmo objetivo que eu. E qual é o objetivo de Pobreira na próxima época?
O objetivo do Polvoreira... Não venha lá com o jogo a jogo, porque essa... Não, eu não lia que o jogo a jogo é do primeiro segundo ao último segundo lutar pelos 3 pontos. Em 90 minutos, desde o primeiro segundo ao último, ou com o árbitro apitar, lutar pelos 3 pontos. Será assim que as minhas equipas sempre, umas vezes vamos conseguir, é certo. Felizmente consegui mais vezes esse objetivo do que o contrário, mas é esse o nosso objetivo. Não vamos, eu não sei qual é, eu poderia estar aqui a dizer que o objetivo do Polvoreira é para a próxima época, é a manutenção se ficasse na divisão de honra. Podia estar aqui a prometer que íamos lutar para subir, mas isso é o tal sonhador que já esteve lá nos sonhos, e eu não vou prometer nada disso. Prometo trabalho, compromisso, entrega, empenho. Agora, claro que o meu gosto era subir de divisão, se ficar na primeira divisão, era manter, se ficar na honra. Este campeonato do Pro Nacional faz um aglomerado de muitas equipas da cidade de Guimarães. Estes derbys são vividos de maneira diferente. Como é que tu avalias isso? E eu acrescentar da dificuldade, parece-me a mim, que jogar contra as equipas aqui muito próximas é diferente de jogar contra equipas de outros concelhos. E Guimarães tem muitas equipas a competir. Sim, isso dificulta. É um fator motivacional extra, porque eu conheço o meu colega, o treinador que é meu colega, e eu conheço a maior parte dos jogadores, os jogadores conhecem-se, os adeptos inclusive também se conhecem, e isto começa logo numa semana, logo à segunda-feira começa muito cedo a haver aquela rivalidade que depois se vai fazer o transfer para o jogo. Eu há uns anos falava com umas pessoas sobre um facto, e é verdade. Nós vamos jogar a Cavés, a pessoa no outro dia, depois fomos lá jogar, independentemente do resultado, a outra pessoa no outro dia no café não tem o colega que até é do Taboadelo, ou que é do Ponte, ou que é de Urgeses, para discutir o futebol. Enquanto se houver um derby, é uma conversa que se alimenta antes da semana e pós a semana sobre o jogo. A criação das equipas B trouxe-te alguma dificuldade maior na escolha dos jogadores? Não, sinceramente não. Acho que me vem a facilitar, até porque as equipas B acabam por... É um projeto que os clubes entenderam que não foi benéfico, porque se repararmos, a maior parte das equipas B estão todas a terminar, só irão ficar muito poucas. Mas eu acompanhava as equipas B, inclusive vamos ter aqui um atleta que vem de uma equipa B, que eu avaliei e acho que ainda tem muito potencial para crescer. Agora, bem, é um benefício para os treinadores existirem as equipas B, porque temos um leque de recrutamento muito maior que não tínhamos só se existisse as equipas A. Porque é mais fácil ir buscar um jogador a uma equipa B, porque sonha sempre jogar numa equipa principal, do que propriamente ir buscar um jogador a um adversário, que irá mostrar interesse, muitas das vezes, se tiver qualidade, porque não sou só eu que vejo que o jogador tem qualidade, o meu colega também está... Mais 10 a ver. Mais 10 a ver, os meus outros colegas também estão a ver. E, portanto, é mais fácil chegar às equipas B, onde os jogadores ainda não têm ainda não estão naquele ponto, não iria dizer ponto rebuçado, porque não sei se é o melhor termo para se poder utilizar aqui neste diálogo. Ou seja, conheces bem o futebol distrital, conheces a dimensão do Polvoreira, conheces o fervor que esta gente de Polvoreira dedica ao seu clube. Na tua opinião, este Polvoreira tem que saltar? Mas saltar... Para outras divisões, estamos a falar nos Britos, nos Pontes, nos Sarzedelos, para uma dimensão... Até porque a dimensão da freguesia já proporciona. Sim, o Polvoreira sempre foi um clube de gente muito apaixonada.
desde os tempos da minha juventude. Eu lembro-me de vir aqui aos Carvalhos ver grandes jogos e aqui este recinto completamente cheio, até porque o adepto do Polvoreira, 99% dos adeptos do Polvoreira são vitorianos, e isso quer dizer tudo. Espelha o que é o adepto vitoriano, que é um adepto apaixonado, um adepto presente, um adepto ativo no clube, e os nossos adeptos são isso mesmo, são isso tudo, e são uma mais-valia para o clube, para aqui em casa, tornam isto muito mais fácil à equipa da casa e tornam isto muito mais difícil aos adversários que vêm aqui. Agora, o clube está a crescer. Se repararmos, a União Desportiva de Polvoreira não está parada. Tem ido passo a passo, não quer dar um passo maior que as pernas. Quem conhece o nosso presidente sabe que é um homem muito ponderado, muito calculista, não faz as coisas de ânimo leve, e tem um projeto para Polvoreira de diariamente querer fazer crescer o clube, não só porque o crescimento dos clubes não é só ao nível desportivo, porque eu conheço clubes que cresceram muito a nível desportivo e ainda agora há bem pouco tempo estão sem direções e já perderam as equipas e estavam há bem pouco tempo no Pro Nacional, e não sei agora se para o ano vão ter equipa para competir. Portanto, as coisas têm que ser feitas com calma, com alguma ponderação. Claro que o adepto, se perguntar ao adepto, quer que amanhã, e quem diz amanhã, nestes próximos tempos, o Polvoreira chegue à Pro Nacional. Agora, o Polvoreira, para chegar a uma Pro Nacional, tem que se reestruturar. Por exemplo, o nosso campo de jogos não reúne as condições para podermos jogar aqui, teremos que arranjar outras condições. Ainda há bem pouco tempo foi metida uma equipa de futebol feminino que está paulatinamente a ganhar o seu espaço e irá ser... muito brevemente será uma equipa de referência aqui no nosso concelho, mas tem que ser com calma, porque o campo é só são várias equipas, a nível de treino já começamos a ficar um bocadinho estagnados, e espero que o nosso Presidente brevemente arranje soluções para nós todos conseguirmos ter melhores condições para treinar. Sérgio, é a tua intenção responsabilizares a tua equipa, que tem que fazer com que desportivamente este clube cresça como tem crescido em infraestruturas? Não, isso não funciona dessa forma. A minha equipa tem que ser responsável no empenho, na entrega, na dedicação e no respeito pelo emblema que representam. Isso sim, isso não é negociável. Agora, responsabilizar para que o sucesso tem que ser já imediato e que tem que ser já amanhã, não, isso não... Nem isso foi falado com a direção, com a estrutura do clube, nunca foi falado isso, até porque também, por causa desta situação, temos que voltar a tocar no mesmo, na mesma tecla. O clube ainda não sabe qual é a divisão que vai participar. Mas qualquer delas nunca irá haver pressão. Já há 5 anos, quando eu vim para cá, não houve pressão nunca de nós temos que fazer isto ou temos que conseguir aquilo, não. O Presidente dá-nos a liberdade de trabalhar calmamente, querem é que os jogadores sejam felizes, que se sintam bem em Polvoreira, que tenham prazer pelo treino, pelo jogo. Isso é fundamental para os nossos atletas. Sérgio, ansioso que chegue o primeiro treino? Não estou... Não, estou tranquilo, que chega o primeiro treino, será dia 29 de agosto, que iremos começar a nossa pré-época, mas tranquilo, já não vivo muito essa ansiedade que vivi há uns anos, de que quando sempre ansioso que chegasse a altura de começar os treinos e de começar a treinar. Neste momento sou um bocado mais tranquilo e mais ponderado que não era há uns anos atrás. O nosso tempo está quase a acabar, estamos a ficar limitados, mas há uma pergunta que vou fazer porque salta agora da conversa que temos tido. Diz-se que vais começar os treinos no dia 29 de agosto, hoje são 28 de junho. 2 meses de paragem, isso traz... este tempo tão largo de paragem traz malefícios às equipas? Não é benéfico. Não é benéfico a paragem e
antes da paragem não é benéfico o recomeço. Nós vivemos aqui numa zona industrializada, onde a maior parte das empresas tiram férias a partir do dia 15 de agosto. Ninguém... E não vais privar os jogadores das férias, não é? Claro que não, que têm famílias, outros têm os pais, e acho que isto não é justo privar ninguém das suas férias, que são merecidas para quem trabalha um ano inteiro. E não vivemos disto. Quem pensa que anda no futebol distrital para enriquecer está completamente enganado. Penso eu que ninguém paga valores que possa viver disto. Acho que fazia sentido que todos os campeonatos, todos os treinos, para todos os clubes, desde a Pro Nacional à Primeira Divisão, começassem no dia 1 de setembro. Nem que se tivesse prolongar um pouco mais o campeonato. Nós não estamos inseridos nem bons jogadores do distrital à seleção. Em lugar de acabar tão cedo, acabava um bocadinho mais tarde. Por exemplo, o Popular ainda está em competição e não vem mal nenhum esse ao mundo. Porque não faz sentido, porque nós não fornecemos jogadores às seleções nacionais. Porque dizem que quando há mundiais ou quando há europeus temos que acabar mais cedo, porque o Pobeleira vai fornecer jogadores à seleção nacional? Não vai. Portanto, eu penso que isto é uma questão organizacional e não, principalmente da Federação, que é eles que indicam penso eu, que são eles que indicam as regras. Agora, não sei como é, acho que já se fala isto há muitos anos, não sou eu o primeiro a falar, já ouvi mais gente a falar sobre isto, o que é certo é que não se faz nada. Os clubes são eles que mandam nas associações, não sei como é que ainda não conseguiram que isto fosse contornado, não sei a quem é que serve, não sei a quem é que isto beneficia. Os árbitros também, penso que não são beneficiados neste tipo de situações, porque também não vivem, também estão parados e também têm direito às suas férias. E não as vão poder ter porque os campeonatos começam é muito prematuro o início do campeonato, principalmente da Pro Nacional. Ainda há bem pouco tempo falava com um treinador da Pro Nacional, ele agora começava no dia 10 de agosto a pré-época, que é incompatível para poder depois ter férias. Sérgio, chegou ao fim a nossa conversa, a primeira conversa, porque vamos ter mais conversas de certeza absoluta. Desejo-te um regresso novamente à competição. Muito obrigado. Eu digo, o cheirinho do relevado agora é mais borracha, mas estes ambientes que nós sentimos e que temos necessidade... continua a ser sempre a mesma. Continua sempre assim, e que daqui por alguns tempos sejamos aqui, se calhar, quem sabe, a fazermos uma conversa de teres vencido uma competição. Muito obrigado. Eu é que agradeço, sigo o vosso canal e desejo-vos muito sucesso, que continuem durante muitos anos e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Obrigado.